Olá, vocês que nos ouvem, tudo bem? Eu estou aqui com o meu amigo de longa data também, Alexandre Cavalcante, que é nosso diretor do Sindicato dos Produtores Rurais, que é engenheiro agrônomo, que tem uma história na vida dele de relação com o agro. E a gente está querendo ouvir você, Alexandre. Como é que é a sua vida? Por que você tem raízes fortes com o agro até hoje? Como é que foi esse desenvolver da sua vida no campo? Conta pra gente. Bom dia, Vinícius, né? A todos que nos ouvem, nos veem aí. Eu estou muito grato estar participando aqui com vocês e tal. É um prazer muito grande, Vinícius é amigo pessoal meu há muitos anos, né? E é uma satisfação tê-lo como presidente hoje do sindicato. É até um orgulho poder participar da gestão dele. Com certeza será uma gestão exitosa, sem dúvida alguma. A nossa gestão, não é? Nossa gestão, exatamente. E a minha relação com o agro é familiar, né? Meu avô trabalhava com agro, meu pai trabalhava com agro, as atividades na época que eles exerciam, na grande maioria, pecuária de corte de leite, depois agricultura, cultura de soja, milho, hoje a gente tem cultura de cana. Isso se deu porque meu avô tinha uma propriedade, né? Nossa família tem algumas propriedades aqui no município de Uberaba. E eu desde novo, minha família desde nova, a gente trabalhava e participava, né, do dia a dia dessa atividade, desse negócio. Como mais novo, participando na época das férias, com família, com amigos, e depois eu peguei um pouco mais de gosto para essa área, nessa linha, e fiz agronomia. E hoje eu atuo, né, também na área de consultoria e nas propriedades, no ramo, né, das atividades correlatas ao agronegócio. Ô, Alexandre, você tem uma passagem também na vida acadêmica, né? Como professor dessa área de agronegócio, né? Conta pra gente um pouquinho disso aí, né? Eu fui professor durante 14 anos. Eu fiz algumas graduações, pós-graduações, e peguei um pouco de gosto por isso nas aulas de mestrado e tal. Então eu trabalhei em Ribeirão Preto e aqui em Uberaba. É satisfatório, né? É excelente. Eu gostei muito, gosto ainda muito, não continuo porque não estou tendo tempo, né? Depois que eu casei, que eu arrumei uma menina, então eu tive que me dedicar mais um pouco. Já não estou mais novinho, estava querendo mais me dedicar mais à minha filha, minha esposa, minha família e tal, que também é muito gratificante. Mas a área acadêmica é muito boa, ela te deixa atualizado, você tem que se comprometer a estar sempre estudando novas tecnologias, novas informações, certo? Te traz relacionamentos, sempre ligado à área. Isso é muito importante, muito interessante, né? Deixa você também um pouco mais técnico, você começa a ter um olhar mais técnico na sua atividade. Não é tão empírico como era antigamente, que eu faço porque meu pai faz, porque meu avô faz. Não, a atividade hoje, o agronegócio hoje precisa de técnica, precisa ter ciência, pesquisa, são dados, são resultados que nos ajudam e nos acompanham na atividade dia a dia. Eu gostava muito da aula, ainda gosto, se tiver oportunidade agora que minha atividade crescer mais um pouquinho. Eu já tive até alguns convites aí para voltar, estou estudando isso, gosto muito. Ô, Alexandre, eu acho isso essencial para o agronegócio porteira para dentro hoje. Você trouxe um aspecto aí que, assim, a gente pode fazer uma analogia hoje com as especialidades médicas, né? Por exemplo, você é engenheiro agrônomo, poderia e pode atuar, né, com uma certa liberdade ou autonomia dentro da sua propriedade. Mas eu também sou engenheiro agrônomo de formação e hoje eu já faço o seguinte, eu não tenho como eu ser especialista em todas as áreas. Então eu busco informações, por exemplo, de manejo de ervas daninhas. Quem que está mais atualizado nessa questão de manejo de ervas daninhas? Uso de herbicidas, composição de herbicidas, junção de herbicidas, aplicação, tudo. Da mesma forma, de fertilidade de solo, né? Tudo tem as suas especialidades, né? E nada melhor do que estar próximo das instituições de pesquisa e ensino para poder estar ciente da necessidade da gente estar procurando informações mais assertivas, mais profissionalizadas, né? De modo geral. Que isso é muito interessante.
Bom, hoje você falou que explora na propriedade lá cana, soja, gado de corte, leite, né? Na sua visão de produtor rural, de professor que você já foi e por ter já participado de várias gestões em outras chapas do Sindicato dos Produtores Rurais, você conseguiu já formar uma ideia sobre os desafios do agro. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente, na sua visão, quais são os grandes desafios que nós temos hoje da porteira para dentro? Hoje, Em qualquer aspecto que você queira abordar, no jurídico, no técnico, no de operacional, mão de obra, ambiental. tem tempo? Pode falar. Falou. O seguinte, não, hoje, atualmente, a gente tem um desafio muito grande. Eu quero só voltar um pouquinho na área de acompanhamento acadêmico que você falou aí. A gente é muito carente nessa área, porque é o seguinte, eu acho que ainda a agropecuária, o agronegócio, o governo, as entidades, os agentes envolvidos não conseguem trazer e explorar a área acadêmica como ela deveria ser explorada. Certo? A gente tem a oportunidade de ver algumas pesquisas e tal. Quando trabalhava na área, na Europa e principalmente nos Estados Unidos, qualquer tipo de inovação, qualquer tipo de técnica, qualquer tipo de informação nova, ou que vai ser aplicada no agronegócio, nas fazendas, na atividade agropecuária, elas passam por um crivo ou por uma planilha ou por um desenvolvimento de prospectar aquilo dentro das universidades, dentro das academias. E a gente não tem o costume de fazer isso aqui, certo? Isso seria muito interessante. Estão desenvolvendo uma nova cultivar, estão desenvolvendo uma nova técnica, uma nova ferramenta de gestão. Então isso é levado para dentro da academia, a academia desenvolve, prospecta aquilo, faz uma simulação e devolve para o mercado aquilo muito mais detalhado, muito mais ajustado, adequado para a realidade e para a atividade em questão. Então isso precisava ser mais desenvolvido. Eu acho que pega também uma parte governamental que não dá apoio nenhum para essas universidades. Essas universidades elas estão com um direcionamento muito político. Janes, nesse aspecto, você acha que elas perderam um pouco o foco? Com as universidades que se propõem a trabalhar com disciplinas do agro, com cursos do agro, as próprias agências de desenvolvimento como a Embrapa, a Epamig. A Embrapa está sofrendo agora uma redução de custo drástica. Tem muita gente falando que a Embrapa de hoje não consegue ser Embrapa. Você pode olhar aí as pesquisas, a gente acompanha muito. A Embrapa hoje desenvolve, apresenta novidade para o mercado, muito menos do que a faria. O Embrapa hoje não está mais em entidade de excelência como sempre foi. Sabe por quê? Corte de verba. Perdeu robustez. Não só robustez, idealismo. Sabe? O governo joga em cima da classe, né? Do produtor rural, da pecuária, um custo, onera a classe do produtor, que a gente não entende o porquê disso. Sabe? Esse viés, né, que o governo joga, eu vi algumas entrevistas de parte de política, de pessoas, agentes do governo, falando que precisava tributar, precisava jogar o agro para participar mais, para pagar mais. Ou seja, até escutei que o agro seria penalizado nisso. E está sendo isso. E é exatamente o inverso do que acontece no restante do mundo todo. Exatamente. A Europa, que faz uma agricultura altamente subsidiada, os Estados Unidos, que tem também um alto nível de subsídio, o Japão também tem, os países envolvidos todos e os de desenvolvimento também. E nós somos a exceção disso aí, né? Ao invés de ter incentivos, a gente tem penalizações, na forma de tributos e mais de tudo, né? E exigências, né? Valores trabalhistas, ambiental, enfim. Só te cortando, nós temos a melhor agricultura tropical do mundo. As nossas técnicas, o que o produtor rural, o que a academia, os pesquisadores desenvolver no Brasil, é exemplo no mundo inteiro. No mundo inteiro. E é um modelo de agricultura tropical já muito refinado. Isso, modelo. A gente pode elencar aqui inúmeras técnicas que não daria nem tempo só para falar isso. E não existe
a contrapartida em relação a isso. Não existe o prestígio. O povo fala, mas a agricultura é muito subsidiada e tal. É errôneo, é errado esse raciocínio, esse pensamento. No mundo inteiro, o povo tem a preocupação, sabe, com o alimento. Alimento é essencial. Se você não tiver alimento, você não tem uma sociedade. Certo? Em qualquer momento, momento de paz, momento de conflito, momento de guerra, e não se dá o valor a isso. Certo. Ô, Alexandre, no seu juízo, você acha que isso é porque nós não passamos historicamente por nenhum momento de adversidade tão grande como guerras generalizadas, uma peste, né, doenças, como a Europa já passou por várias. Nós não temos inverno rigoroso, então, de certa forma, nós temos aqui no Brasil uma produção de alimento bastante expressiva e que coloca na mesa do brasileiro um alimento, um dos mais baratos do mundo, se não for o mais barato. Mas mesmo com não tendo incentivos, né, mesmo com alta tributação, o alimento ainda chega na mesa do brasileiro a um preço bastante interessante. Mas isso a custa de penalizar muito produtor. É isso que eu estou dizendo. Deixa eu te falar uma coisa. Quem paga a conta somos nós. Eu vou trazer alguns dados aqui para vocês saberem o seguinte. O agronegócio, a agropecuária, ela não é essa maravilha que pregam aí, tá? Na atividade de agricultura, mais de 92% dos produtores, né, que produzem grãos na área da agricultura, eles são alavancados. Eles têm financiamento, eles têm bens em garantia e eles trabalham com financiamento, com aporte de terceiros, bancos e outros. Na pecuária isso é um pouco menor, isso era um pouco menor. Esses dados que eu tenho são de 2, 3 anos. Agora está bem pior, certo? Então essa glamorização do agronegócio, isso que eles falam de caminhonetes e tal, isso não é a realidade hoje em dia. Principalmente esse ano nós estamos com dificuldade, vou trazer para você um dado, 437% no aumento de recuperação judicial do agronegócio de um ano para o outro. 437% de aumento dos pedidos de recuperação judicial. Se falaram que iriam quebrar o agronegócio, e se era um ideal de alguém aí, tá, parece que estão conseguindo. E isso, Vinícius, a gente tem que trazer para a gente o seguinte, nossa meia-culpa. Eu acho que o grande problema, você tocou agora, nós nunca tivemos guerra, não tivemos problema mais severo, mas não só isso é parte do problema. Nós temos que trazer o seguinte, a falta de união do produtor rural. Se um dia o produtor rural souber, ou se um dia, esse é o meu, como é que eu falo, esse é meu ideal, esse é o meu sonho. Eu queria um dia participar de alguma reunião, de alguma entidade. Hoje eu participo de 4 entidades de classe, você sabe, eu estou no sindicato, faço parte da FASU, faço parte da BCZ, de outras entidades, certo? E é a mesma coisa, não tem aquela união. Se um dia o produtor rural souber a força que ele tem, se ele soubesse a força que ele tem, ele direcionava, sabe, os objetivos, as políticas, os conceitos do país todinho. A gente não sabe a força que tem, não sabe usar. E eu não sei se isso é questão conceitual, cultural, de perfil, de característica do nosso produtor, porque na Europa é o oposto. Na Europa, pequenas minorias ditam a política agrícola daquele setor, daquele país. Os Estados Unidos a mesma coisa, e a gente ainda não conseguiu chegar nesse patamar de quê? De associativismo, de parceria, sabe, de trazer. Você sabe a dificuldade que a gente tem de reunir, né, a nossa turma aqui. O pessoal hoje está preocupado, nós temos que trabalhar, tem que ir para o campo. Essa também é uma característica do produtor, o pessoal mais de direito que fala, que a gente tem que trabalhar mesmo, pagar nossas contas, colégio de filho, né? Tudo isso. E a turma aí tem hora que o outro lado não tem essa preocupação tão forte. Então, eles dão essa justificativa, mas não pode a gente passar a mão para isso, a gente tem que batalhar por isso. Eu batalho isso diariamente. A gente tem que agrupar, reagrupar, unir, reunir em nome do produtor, em nome das nossas demandas, dos nossos interesses, nossos direitos, que estão hoje em dia no pior. Ô Alexandre, você me fez lembrar uma frase de um amigo meu, o seguinte, ó, se você continuar indo para a fazenda todos os dias, para só cuidar da sua lavoura, para cuidar do seu gato, para cuidar dos seus porquinhos, das suas galinhas, vai ter um dia que não vai ter fazenda para você ir cuidar disso. Exatamente. Porque decisões são tomadas à revelia do produtor rural, né, dentro do campo da política,
em todos os setores que nos afetam, né? No trabalhista, no ambiental, no tributário, e nós estamos lá trabalhando e deixando as coisas acontecerem aqui sem a gente ter nenhum poder para poder intervir. Você não participa das decisões, decidem por você. Alguém vai decidir por você. Decide por você. E você tocou agora as nossas lacunas, nossos problemas. Problema ambiental totalmente descaracterizado, informação toda equivocada, com parcialidade, com viés ideológico nessa área ambiental toda. Eu estava olhando esses dias, agora fiz uma observação, as últimas 10 previsões que o pessoal, os ecoambientais que eu chamo, né, aqueles ambientais mais fervorosos, as últimas 10 previsões de catástrofe mundial que foi jogada aí na mídia, que ia acabar, nenhuma das 10 se concretizou. Eu li uma recente, Alexandre, que até me chamou a atenção. Em 2012, havia sido anunciado por uma agência dessas ambientalistas, ONGs, né? Que em 2024 não existiria mais o Ártico nem o Antártico, o gelo ia derreter. E o que a pesquisa do UOL está mostrando? Que o gelo da Antártica está aumentando. Exatamente, já fala isso agora. Só que eles estão calados. Não ferro. Então é isso que você falou. Se nós não tivermos atentos a esses assuntos e interferir neles, alguém vai tomar a decisão por nós. Alguém vai tomar essa decisão. Não tem... E tem uma conta muito, tem um raciocínio, que é uma conta muito simples de fazer, que eu falo para todo mundo. Eu falava há muito tempo, inclusive, para os alunos. A porcentagem, a área que a humanidade ocupa no globo, né? Se você for tirar oceanos e tudo, e todas as observações dos desertos e tal, nós estamos ocupando aproximadamente 7,5% da Terra. 7,5% da Terra. Não, é o 7,5% do globo terrestre. A gente que tem 71% de oceanos, o restante dos continentes. Agora, somando todo, 503 milhões de quilômetros quadrados, nós ocupamos 7% em área de cidades, áreas de construção e áreas agrícolas. Áreas agrícolas também. Nós não temos o poder de interferir no clima também. Sabe? A gente pode ter alguma interferência em nichos, em pontual, em locais, local, ou uma cidade muito pequena, e fala, o ser humano, a humanidade vai interferir. Não tem a mínima condição. E isso é um viés tão equivocado, eles usam tanto a ignorância desses ambientalistas, de quem está preocupado com o meio ambiente para fazer isso. Não tem a mínima, Alexandre, mas você não pensa que isso não é ignorância, é má fé? Porque isso é para atender interesse de alguém. Mas é lógico que é má fé. É má fé. É lógico que é má fé. Não tem explicação. Entretanto, eu também acho o seguinte, estudos, pesquisa, meteorologia, climatologia, estão estudando isso tudo. Quando você chega numa conta muito simples, que eu também fiz, né? Quanto tempo de existência tem a Terra, quanto tempo um homem está na Terra e quanto tempo a gente estuda. Se a gente fizer uma equação simples, todos os dados que a gente tem em referência a isso, eles estatisticamente são insignificantes. Eles não fazem parte de conta nenhuma, é 0,000. Então, eu acho que o clima hoje, ele tem oscilação, ele mesmo tem fatos de 150, de 200 anos somente, com certa constância. Então, há 200 anos atrás aconteceu isso, vai acontecer daqui a 200 anos. Sabe? Então, a gente não tem como fazer isso. É má fé, não é má fé não, é ideal mesmo. Ou é mercantilismo, ou é comércio. Então, eu fico pensando assim, tem isso, esse uso do viés ideológico no meio ambiente, tem penalização do produtor rural. O produtor rural hoje não consegue mais crédito em banco, certo? A desunião do produtor, isso é tudo programado. Ele é forçado a ser desunido mesmo. Quando você procura dia num lugar que não tem outro, fala assim, se você largar aquele sindicato, eu largar aquele viés, eu te arrumo dinheiro desse lado. Eu estou pagando o gato mais caro para você, mas o outro eu pago mais, sabe? Tudo isso está desunindo, está nos deixando perdidos e está piorando. Alexandre, isso está piorando. Então, se você tiver que deixar um recado, fazer um chamado para o produtor rural que está nos ouvindo aqui, qual é o apelo que você levaria para ele para poder vir fazer parte do nosso Sindicato dos Produtores Rurais? Bom, o nosso particularmente, além de todos os serviços que a gente tem que divulgar, que a gente presta, que são, quer dizer, raríssimos no Brasil, ter poucos sindicatos rurais oferecem. Exatamente, tem o nosso know-how e a nossa estrutura de serviço, de acompanhamento.
de trazer o produtor, de assistência ao produtor. Fora isso, né, é que o produtor ele precisa se atualizar. Ele precisa saber do que está acontecendo na atividade dele, na região dele, na cidade dele, nas oportunidades que estão surgindo, as oportunidades, as ameaças que podem estar, principalmente as ameaças. E isso se dá através do associativismo. Ele tem que se associar, ele tem que fazer parte de uma reunião, ou mensal, ou semanal. Ele tem que ir lá saber o que está acontecendo. Se ele ficar isolado, é o que você falou, daqui um dia ele não tem fazenda para ir. Ele tem que se inteirar, ele tem que participar e nós precisamos de ouvi-los também. Não é porque nós viemos aqui para poder atender demandas, né? Exatamente. E esse ponto, Alexandre, é o que todos que têm passado agora recentemente para a gente têm trazido, né? Que é a saída para nós. Nós não temos a fórmula certa do como, mas que vai ser dentro do associativismo, será. Ô Vinícius, eu vi outro dia, alguns produtores se reuniram e trazendo e levantando uma preocupação com como é que está o nome, gente? Quando invade o país, que eles estão falando que os Estados Unidos está fazendo, a soberania brasileira, certo? Eu fiquei tão preocupado com isso, mas tão preocupado que eu procurei dar uma olhada. Como é que você agride, como é que você afeta, como é que você mexe na soberania de uma nação, certo? E eu fui olhar isso, eu estou impressionado, mas de verdade eu estou impressionado como que se pintou, como que se criou uma história inexistente nesse sentido. E está todo mundo sendo indagado, falando que o Brasil está sofrendo um ataque à sua soberania. Então, nós não temos nada disso. Ataque à soberania nenhuma, levando esse viés ideológico lá na nossa classe, lá dentro da fazenda. Se você não fizer isso, o Estado deles vai invadir o Brasil, vai tomar isso, aquilo, que não tem jeito. Você ataca a soberania, se você alterar as divisas do Brasil, se você mandar forças armadas aqui, se você intervir na Força Armada Brasileira, se você declarar guerra contra um país, certo? Não acontece nada disso, não está acontecendo nada. O que está acontecendo, Vinícius, se você me permite me dar um tempinho, é que existe um país, certo? Na figura do seu representante, que é o seu presidente, que está tomando conta dos interesses dele. Ele falou o seguinte: o mundo, eu vou tomar conta do meu país. O presidente americano está tomando conta do país dele. E ele chegou e falou para o mundo: deixa eu falar para vocês, a gente não quer aqui no nosso país pessoas que que são honestas, que não têm decência, que já roubaram, pessoas que não fazem parte da nossa sociedade, que não cultuam, nem cultivam nossos valores, nossos princípios. Essas pessoas a gente não quer dentro do nosso país. Então nós não queremos disso para essas pessoas. O problema é que vocês, depois, estamos tributando o Brasil, taxa, nada. Ele falou assim: além da gente não querer essas pessoas aqui no nosso país, a gente não quer fazer negócio com pessoas assim. Então, o Brasil, se vocês quiserem, continue elegendo aí seu presidente com 3.000 provas, continue colocando no Supremo Tribunal Federal pessoas que não têm mínimo de qualificação para ser ministro, continue colocando os presidentes estatais que fazem rombo e roubam. Esse é o problema de vocês querem continuar colocando ladrão, pessoal do PCC, isso é problema de vocês, podem continuar, só que a gente não quer fazer negócio com pessoas com esse viés, com esse ideal, com essa decência, com esse caráter. O que isso tem a ver com a soberania brasileira? Zero. Estou pintando um discurso que não existe. Se você se enquadrar nos princípios que eles acham interessantes, nos conceitos de moral, decência que eles têm lá, você vai virar um parceiro. E você vai virar um parceiro do maior país, do país mais poderoso e da maior democracia do mundo, certo? Fora isso, você vai ser parceiro de quê? Do comunismo, da Rússia, da Coreia do Norte. Olha o ideal disso. A gente nivelou, eu dou um exemplo muito grande, que eu tenho um problema, que eu gosto de fazer compra de supermercado. Então eu faço compra de supermercado desde a época da minha avó, deve ter uns 30 anos. E semanalmente, eu vou no supermercado. Nós caímos a qualidade do nosso produto. Isso. Hoje você não vê produto de primeira em supermercado mais. Antigamente tinha produto de primeira, produto médio, produto econômico. Hoje você não tem mais, está tudo nivelado por baixo. Basta ver esses carros que estão andando aí, tudo carro chinês, vai tudo com problema, vai dar tudo problema daqui um dia. Eu falei isso para minha mulher há muito tempo,
tá pecando em manutenção de carro, manutenção de ônibus, manutenção das atividades econômicas. Então, isso é só para dar um geral. Ô, Alexandre, você tomou um dia. Agora, nós temos que ir resumindo, né? Mas, assim, essa questão geopolítica, que é macro, né? Ela abrange todos os setores da economia, da nação, da vida de cada cidadão que está aqui dentro. E, naturalmente, também que nós do agronegócio, principalmente da porteira para dentro, né? Você trouxe aí um dado aí que não foi essa palavra, mas assim que a glamorização que tem do agronegócio, que na verdade não corresponde à realidade, mas o agronegócio, se você for olhar o número do agronegócio, tem até um colega nosso agrônomo, né, que tem um podcast que ele fala sobre o agro, né, que é primeiro exportador de soja, primeiro em suco de laranja, primeiro em café e tal. E em números, né, de exportação, em bilhões de dólares, e né, o que representa isso na balança comercial, aí isso projeta uma ideia de que o agro está muito bem. Está muito bem. Da porteira para dentro, está caótico. Eu tenho E essa é a informação, é o dever que a gente tem que levar para os nossos associados, para a população de modo geral, para as instituições que nos rodeiam, né? Ministério Público, IBAMA, de que nós não vivemos aquela realidade que eles projetam. Eu tenho dados é um número... Ô Vinícius, eu tenho dados sobre isso. E então, o que eu quero dizer aqui, ó, que como vocês disse aí, nós temos que chamar os produtores rurais para poder estar no entorno da nossa... fazer esse associativismo conosco, sindicato de produtores, para que a gente possa defender os nossos direitos e os nossos interesses, que não tem nada de ilegítimo em qualquer categoria defender os próprios interesses, né? A República, afinal de contas, é isso, né? A gente colocar representantes lá para cada setor da República ter seus interesses defendidos, né? Ô, Alexandre, nosso tempo já está se esgotando, foi um prazer te receber aqui, nós vamos marcar outros podcasts aqui, com certeza, né? E para tratar, inclusive, de alguns assuntos específicos, e eu, de antemão, já quero adiantar que eu quero trazer você aqui com outros, né? Com outros componentes da nossa diretoria e até produtores que não estão na nossa diretoria para a gente falar sobre geopolítica. Estou à disposição, Vinícius. Cobra que você chama. Então, eu agradeço a sua colaboração, a sua contribuição aqui, você ter atendido o nosso pedido. Agradeço você que esteve com a gente até agora e venham fazer parte da nossa instituição associativista, que é o Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba. Até lá. Obrigado. Grande abraço.